Eu me chamo Mayra, para quem não me conhece. Eu atuo aqui na Escola de Socioeducação. A nossa gerente não se encontra hoje, que ela está de férias, e eu fiquei responsável de conduzir essa oficina junto com vocês. E, mais uma vez, agradeço a participação de todos e todas. A gente vai iniciar sobre esse tema, que é principalmente tratado, né, com as equipes técnicas das unidades, mas esse assunto, ele também se estende a toda a comunidade socioeducativa. E a gente agradece a participação de vocês, né, os agentes de segurança, pessoal da equipe técnica, toda a equipe que está participando, os coordenadores de unidade. E aí eu gostaria de apresentar primeiro a Juliana. Algumas pessoas já conhecem dos eventos que a gente participa. A Juliana é professora na Universidade Federal do Tocantins de Miracema. Me corrija, viu, Juliana, se eu estiver errada. E ela trabalhou também no sistema socioeducativo do Paraná, e ela tem uma bagagem, assim, essencial, muito importante, sobre essa experiência que ela viveu. Foi diretora adjunta, isso, né? E ela é responsável por várias construções, de construções, né, dos livros, dos cadernos de orientação, de protocolos desse estado, e ela vai contribuir muito com a nossa oficina aqui. Aí fica com você, Ju, se quiser complementar algo da minha fala. Então, bom dia a todas, a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Mayra e a Edicleia pelo convite que me foi feito. Então, como a Mayra já falou, eu sou professora do curso de Psicologia da UFT e cheguei no Tocantins em 2021. E antes de atuar na universidade, eu trabalhava no sistema socioeducativo como vocês. Então, trabalhei por 16 anos no sistema socioeducativo, a maior parte do tempo em unidade de internação, mas também tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos, antes de eu vir para a universidade, na Casa de Semi-Liberdade. E coordenei um programa de aprendizagem em Cascavel, que era específico para adolescentes autores de ato infracional, e fui gestora também por um período, ocupei o lugar de diretora adjunta do Departamento de Atendimento Socioeducativo. E a minha área de pesquisa, né? Então, no mestrado, doutorado, todas as minhas produções têm relação com a socioeducação. A ideia é que a gente possa fazer uma conversa hoje, tá? Então, eu não gosto muito dessas relações muito formais, que eu vou ficar só falando e vocês ouvindo. Então, a gente sempre aprende muito nessas trocas, e aí queria deixar vocês muito à vontade para que vocês participem, tragam as experiências de vocês, tirem as dúvidas, tá? E bacana vocês irem trocando instrumentos entre uma unidade e outra. O que eu estou percebendo, assim, do que vocês estão trazendo é que os profissionais têm os seus instrumentos de registro, que eles vão fazendo os levantamentos, né, que tem relação com as suas áreas de atuação, e hoje a gente vai discutir aqui como é que vocês vão compartilhando dentro da equipe multidisciplinar e tendo esse olhar ampliado desse adolescente, da família e do território, essas informações no estudo de caso, tá? Então, eu vou começar agora fazendo uma exposição sobre o estudo de caso, sobre o que é, como a gente pode organizá-lo, e depois eu quero trazer para vocês, a partir de um modelo de um relatório técnico polidimensional, o que é importante cada categoria profissional, cada área, poder levantar de informações que são pertinentes à sua formação, porque acho que isso ajuda, principalmente como o trabalho é multidisciplinar dentro das equipes da socioeducação, às vezes a gente se perde um pouco, mas afinal, o que é do psicólogo, o que é do serviço social, o que faz a pedagogia, o que faz a enfermagem. Então, a ideia é eu poder trazer para vocês, por categorias,
o que é importante cada categoria investigar e produzir de informações nos relatórios técnicos, mas a gente só produz um relatório técnico a partir de um estudo de caso compartilhado entre esses profissionais. Então, eu vou tentar trazer algumas propostas para vocês, tá? De como organizar esses estudos de caso e como pensar a elaboração dos relatórios técnicos a partir dos estudos de caso. E aí, esse material que eu vou trabalhar com vocês, depois eu vou enviar para a Mayra, para ela encaminhar para todos vocês, tá? Que eu acho que vai ser um material aí interessante de consulta para vocês. Então, agora eu vou abrir aqui uma exposição, eu vou perder o contato visual com vocês, mas vocês fiquem bem à vontade para me interromper, perguntar, fazerem comentários, tá bom? Juliana, o Case também compartilhou como é feito lá. Deixa eu ver aqui, que eu não vi. Obrigada, Mayra. Aqui no CASE, na acolhida, a equipe faz uma escuta qualificada, levantamos informações dos socioeducandos e suas relações familiares e comunitárias, discutimos as demandas, porém ainda não está institucionalizado o estudo de caso. Apesar de fazermos visitas domiciliares e institucionais nos municípios de residência dos socioeducandos. Perfeito, estou vendo que vocês têm práticas que são importantes para a elaboração do estudo de caso, mas que ainda precisa instituir o estudo de caso como uma metodologia, tá? E a ideia é que eu possa dar base aí para vocês iniciarem esses processos nas unidades. Bacana, obrigada pelas contribuições de vocês. Eu vou, então, projetar, aí depois vocês só confirmem para mim se está passando para vocês, tá? Que às vezes está aqui, eu estou achando que está passando e não está. Só um minutinho, que eu vou abrir aqui. Abriu para vocês, gente? Sim, Juliana. Tá. Então, vamos falar um pouquinho do estudo de caso polidimensional e o relatório técnico na socioeducação. Então, afinal de contas, o que é esse estudo de caso que a gente fala tanto na socioeducação, na saúde, na política da assistência social? O estudo de caso é a integração de informações que são trazidas por toda a equipe que atende o adolescente, pensando no adolescente da socioeducação, tá? Então, é a integração de informações de todos os profissionais que atendem aquele adolescente na socioeducação, onde a gente vai resgatar a história pessoal, social, do adolescente, da família, e como a gente está falando de um adolescente que praticou um ato infracional, também é importante a gente entender qual a relação que esse adolescente estabelece com a prática do ato infracional. Como é que a gente vai pensar estratégias para que ele não volte a reincidir, tá? Então, eu gosto de falar que o estudo de caso, ele é uma metodologia, é um instrumento pedagógico que permite a gente integrar essas informações que são colhidas por todos os profissionais que acompanham o adolescente. Então, nos relatos de vocês trouxeram muito esses instrumentos próprios que cada categoria profissional vai adotar para levantar as informações. E isso é importantíssimo. Toda categoria profissional que atua na socioeducação precisa ter seus instrumentos. Então, por exemplo, o assistente social, o psicólogo, o pedagogo, a equipe de enfermagem, os agentes, eles precisam ter instrumentos que consigam avaliar aquilo que é competência da área deles no sistema socioeducativo, tá? Então, os técnicos normalmente têm seus roteiros de entrevista, têm seus instrumentos de registro, que eles vão utilizar para levantar e registrar as informações sobre a história de vida do adolescente, da família e do seu território. O que é esse polidimensional? É entender esse adolescente, a família, o território, de forma ampliada. Então, eu não posso ficar lá só pensando o adolescente na sua individualidade, considerando que ele é um ser social.
ele vem de uma família, ele vem de um determinado contexto social, ele está inserido numa determinada forma de sociabilidade que vai impactando como ele se relaciona com as demais pessoas, com o próprio ato infracional. Então, eu sempre preciso pensar esse sujeito na sua integralidade. Eu posso trocar esse termo polidimensional por essa visão que a saúde traz para a gente de pensar a pessoa na sua integralidade. Então, quando eu falo de integralidade, eu estou pensando as condições de moradia, acesso à alimentação, acesso a benefícios sociais, acesso aos direitos sociais. Eu estou pensando a questão da subjetividade desse adolescente, da relação que ele estabelece com a família, das suas potencialidades, fragilidades, o uso que ele faz de drogas ou não, como que é a relação que ele estabeleceu com a prática de ato infracional, se ele tem rede de apoio, como são as qualidades dos vínculos desse adolescente, ele tem acesso à cultura, esporte, lazer, acesso a uma casa, a uma moradia. Então, todas essas dimensões eu preciso pensar quando eu estou trabalhando com um adolescente, uma família, um território, dentro dessa perspectiva polidimensional, dentro da perspectiva de uma visão integralizada do sujeito, tá? Então, o estudo de caso nada mais é do que um momento em que a equipe de referência vai sentar para poder discutir o caso. E aí, a gente sempre procura chegar nos consensos. E essa discussão do caso, depois eu vou explicar para que serve essa discussão do caso, mas eu vou adiantar rapidinho agora, sem aprofundar muito, porque a gente vai fazer isso mais lá na frente, mas discutir o caso é importante, não só porque a gente tem que produzir um relatório sobre aquele adolescente para submeter para o sistema de justiça, mas porque a partir do estudo de caso, dessa troca entre os profissionais que acompanham o caso, que a gente vai planejar todo o percurso formativo, como um de vocês falou, desse adolescente dentro das nossas unidades. Então, se eu não tenho esses momentos de integração entre as equipes, eu não consigo criar de forma coletiva o PIA, tá? O Plano Individual de Atendimento, que eu também poderia pensar que é muito similar ao próprio projeto terapêutico singular, que é o termo que a gente utiliza na saúde. Então, eu só consigo pensar um plano individual de atendimento quando essa equipe debate o caso e pensa as estratégias de cuidado e de intervenção de forma coletiva, tá? E aí, quais são essas polidimensões da vida de uma pessoa, né? A gente sempre precisa levantar sobre a história de vida dele, sobre as relações familiares e sociais, sempre pensando, há rede de apoio? Não há rede de apoio, porque isso vai mudar as intervenções que nós vamos precisar fazer ao longo do acompanhamento na socioeducação. Ele acessa ou não os direitos sociais? Como que é a história infracional dele? Como é o uso de substâncias? Ele tem projeto de vida? Ou ainda o projeto de vida está muito vinculado à questão criminal? Quais as habilidades que ele tem, as dificuldades, o que são fatores de risco, o que são fatores de proteção? Então, normalmente, a gente discute de forma conjunta essas dimensões da vida do adolescente e da família, e sempre pensando as condições do território, porque ele vai voltar para o território, né? Então, a nossa ação na socioeducação, ela não pode ser restrita só ao adolescente e à família, sem a gente pensar nesse retorno dele para o território. Ele vai voltar para o mesmo território? Se sim, o que é que precisa modificar nesse território também para que ele consiga sustentar o projeto de vida dele nesse território, tá? Então, as ações, elas vão também serem direcionadas para o território. E depois eu vou dar alguns exemplos de como que eu consigo trabalhar o território também. Então, a abordagem é sempre
e polidimensional. Inter, porque vai envolver um trabalho de diferentes categorias profissionais, que vai implicar em diferentes saberes, né? Para que a gente consiga, né, ter uma visão integrante e integrada desse adolescente, dessa família e desse território, tá? E aí, no estudo de caso, a gente tem algumas questões centrais que a gente procura responder. Primeiro, a gente precisa entender o que é que ocorreu para que ele viesse parar aqui nas nossas unidades socioeducativas. Quais foram os fatores que colaboraram para isso? Porque se eu não identificar o que trouxe esse adolescente para nossas unidades, eu não vou conseguir intervir sobre esses fatores. Por isso que é importante o olhar de diferentes profissionais, porque a gente vai conseguindo ter uma visão mais integralizadora dos motivos que fizeram com que esse adolescente viesse para a nossa unidade, tá? Para as nossas unidades, né? Quais as estratégias para superar as vulnerabilidades e fortalecer as potencialidades? E as atribuições de cada ator social na construção de um novo projeto de vida. Então, para construir o PIA, vai precisar de uma implicação desse adolescente, da família e da equipe de referência da unidade, mas também da rede de serviços, tá? Nós, na socioeducação, não trabalhamos sozinhos, nós precisamos sempre estar acionando as políticas sociais básicas para assegurar os direitos dos adolescentes e das famílias. Então, não só nós, enquanto equipe de referência da socioeducação, vamos ter responsabilidades e atribuições junto a esse adolescente e a família, bem como a rede de serviços também, tá? Então, a partir da identificação das potencialidades e fragilidades, é que a gente vai definir as estratégias de intervenção. E aí, quem participa desse estudo de caso? Todos os servidores, tá? Que atendem o adolescente participam da realização dessa fase. Então, por exemplo, técnicos, os agentes socioeducativos, a equipe de saúde, professores. Normalmente, os professores não conseguem subir para o estudo de caso. Eu falo subir porque lá na minha unidade eu tinha que subir para a área administrativa, né? Mas, assim, nem sempre os professores vão conseguir participar daquele momento que está acontecendo o estudo de caso, porque eles estão em sala de aula. Mas como que eles são representados no estudo de caso? O pedagogo ou o coordenador pedagógico, né, da política de educação, ele vai coletar informações dos professores sobre como está o desenvolvimento daquele adolescente na escola, tá? Então, por mais que ele não esteja lá na hora do estudo de caso, ou o pedagogo da unidade ou o coordenador pedagógico da política de educação, ele vai ter feito esse levantamento com os professores para saber como os meninos estão, os meninos e as meninas, tá? E aí, a gente utiliza de formulários para isso, tá? Então, teve uma das pedagogas que comentou, né? Olha, a gente trocou com outra unidade de SEMI alguns formulários para fazer esses levantamentos. Então, é interessante a gente ter esses instrumentos técnicos que vão possibilitar o levantamento de informações para o estudo de caso. E muitas vezes a gente vai convidar membros da rede, dependendo do objetivo do estudo de caso, podemos chamar familiares para participar, o próprio adolescente, pessoas que o adolescente tem vínculo, que são lideranças perante o adolescente. Então, dependendo do objetivo do estudo de caso, a gente vai pensando quem vai participar, tá? Os agentes, né, socioeducativos, eles também, como nem todos conseguem estar lá no momento do estudo de caso, eu não consigo pegar, por exemplo, a visão de todos os plantões, o que a gente costuma fazer? A gente cria um relatório para que os plantões possam responder sobre o que compete avaliar, sobre o que os agentes, né, podem contribuir na avaliação do adolescente, tá?
Então, como que o adolescente está se comportando, como que ele participa das atividades pedagógicas, como que ele se relaciona com os próprios agentes, com os demais adolescentes, ele reproduz cultura prisional lá dentro da unidade, sim e não. Então, é interessante criar um instrumento para que a gente possa levantar também a avaliação dos educadores. Eu ainda falo educador, eu sei que o termo que normalmente é utilizado agora é mais agente, né? Mas eu acabo usando muito educador, porque eu entendo que o papel do agente tem uma relação muito direta com esse papel de educador, porque ele não só tem que cuidar das questões relativas a procedimentos de segurança, como também ele é uma referência importante no processo educativo do adolescente, tá? Então, quando eu falar educador social aqui, eu estou me referindo ao agente, mas tendo, assim, essa dimensão de que os agentes, o papel deles transcendem a questão da segurança, até porque são eles que estão a maior parte do tempo com os adolescentes, com as adolescentes. Então, vocês acabam sendo uma figura, muitas vezes, de identificação para esses adolescentes, para essas adolescentes. Por isso que tem aí um caráter educativo, né? Para além da questão vinculada à segurança, tá? Então, quando eu uso a palavra educadores, é para ressaltar a importância do trabalho de vocês para além de procedimentos de segurança. Como que a gente faz para que esses estudos de caso se efetivem nas nossas práticas profissionais? Eu trabalhei já em unidade pequena, que atendia 24 adolescentes, assim como trabalhei em unidades que atendiam 80, tá? Então, para que realmente o estudo de caso, ele se efetive enquanto uma metodologia, enquanto um instrumento técnico da socioeducação, é importante a gente criar dentro dos cronogramas das atividades da unidade um espaço para a ocorrência desses estudos de caso, principalmente em unidades grandes. Nas unidades pequenas, a gente consegue se integrar mais facilmente, porque são poucos profissionais, a gente está se esbarrando toda hora, porque as unidades normalmente são pequenas. Mas pensando uma unidade grande, muitas vezes pode ser que eu nem veja o meu colega que está no mesmo dia trabalhando junto comigo lá no plantão. Então, principalmente nas unidades grandes, mas eu dou essa orientação também para quem atua em unidade pequena, é que vocês possam fixar o dia dos estudos de caso, porque assim eles vão realmente fazer parte da rotina de vocês. E aí é um dia que normalmente a gente não coloca tantas atividades, porque a equipe vai estar reunida para fazer o estudo de caso, a gente não faz visita domiciliar nesse dia, porque a equipe vai estar disponível para o estudo de caso, tá? Então, eu quero compartilhar um pouquinho como funcionava na unidade onde eu trabalhava de internação. Todas as terças-feiras era um dia de estudo de caso. E aí nós nos revezávamos. Então, como é que a gente organizava isso? Nós já passávamos uma semana antes, para toda a equipe, colocávamos lá no mural, que era um acesso de todos os servidores, quais seriam os estudos de caso da semana seguinte. Por que a gente fazia isso? Porque a equipe pedagógica tinha que levantar as informações com os professores sobre aqueles adolescentes, aquelas adolescentes, e porque a equipe de educadores sociais também precisava passar o relatório preenchido pela equipe de educadores, dos plantões todos. Então, a gente contemplava plantão diurno, plantão noturno, dos 2 dias. Então, tinha que ter uma certa antecedência. E aí, por exemplo, nós trabalhávamos em dupla, né? Na unidade onde eu trabalhava, nós éramos 4 duplas de assistente social e psicólogo, que atendíamos os casos em conjunto. A pedagogia atendia todos os adolescentes, assim como a terapia ocupacional, a enfermagem. Então, a gente organizava pela dupla psicólogo e assistente social. Então, por exemplo, essa primeira terça do mês era o dia do estudo de caso da dupla da Mariana e do João.
Então, a Mariana e o João já colocavam ali uma semana antes de quem seriam os estudos de caso daquela semana. A gente não consegue fazer de todos os meninos que a gente acompanha, porque esses estudos de caso duram mais ou menos uns 40 minutos para a gente conseguir debater bem o caso. Às vezes, dependendo da complexidade, pode durar um pouco mais, tá? Dependendo do objetivo do estudo. Se eu vou chamar os membros da rede, com certeza é um estudo que vai demorar mais, então já vou calcular aí 1 hora e 20. Então, dependendo do objetivo, a gente sabe mais ou menos o tempo que vai levar. E aí, aquela equipe de referência, ela vai priorizar. Quais são os casos que eu vou discutir nesse mês, por exemplo, de novembro? O que é um critério importante? Olha, estou perto de elaborar o PIA, então tem que priorizar esse adolescente. Está perto de enviar o relatório, tem que priorizar esse adolescente. Eu vou discutir início das atividades externas desse adolescente, então esse adolescente precisa ir para o estudo de caso. Então, a gente vai vendo, de acordo com a realidade e a fase do processo de cada adolescente, de quem eu vou priorizar o estudo de caso naquela semana, tá? Então, naquela primeira semana é do João e da Maria, na segunda semana é da outra dupla, na outra semana da outra dupla, e na última semana do mês da outra dupla. Assim, a gente consegue criar essa rotina do estudo de caso, tá? E aí os agentes conseguem se organizar também para que eles participem. Então, quem normalmente participa? O agente que acompanha aquele adolescente, né? Então, é o agente que está mais diretamente acompanhando aquele adolescente que vai ocorrer o estudo de caso, tá? Como é que a gente faz esse estudo de caso, né? Toda essa equipe de referência senta para o estudo de caso. Então, vai sentar serviço social, o assistente social, o psicólogo, o pedagogo, se tiver o terapeuta ocupacional, a equipe da enfermagem. Se algum professor puder subir, ótimo. Se não, é a coordenação pedagógica que vai trazer as informações sobre o processo educativo daquele adolescente. O agente de segurança também participa, tá? Então, o ideal é que seja pelo menos esses profissionais. Se eu preciso fazer o estudo de caso com a rede, porque eu já vou preparar o desligamento daquele adolescente, eu vou chamar os serviços que vão continuar com o acompanhamento. E, normalmente, os serviços da rede, a gente chama no início e no final, tá? É de todos os casos que a gente vai chamar a rede? Não. A gente normalmente convida a rede sempre nos casos mais complexos, ou pelo menos quando vai preparar o desligamento. Mas sempre priorizem, né, o estudo de caso com a rede quando a gente está diante de casos mais complexos. Porque se não é um caso tão complexo, eu posso fazer articulação com a rede, não necessariamente chamando a rede para o estudo de caso que a gente vai fazer. Eu posso ir até lá ao serviço, vou fazer um estudo de caso quando eu vou para o serviço, mas eu marco lá a visita no serviço, é uma conversa entre os profissionais que acompanham aquele adolescente para alinhavar como que esse adolescente vai continuar com o acompanhamento agora referenciado em outro serviço, tá? Então, em linhas gerais, é assim que a gente organiza o estudo de caso. E aí, para que fique organizado, a gente vai permitindo que cada profissional traga a sua percepção sobre o adolescente, tá? A família e o território. Normalmente, a gente começa pelo profissional assistente social. Por quê? Porque o assistente social, pela própria natureza do trabalho do assistente social, ele já vai trazendo para a gente, né, as informações sobre como eram as relações que ele estabelecia antes do período do cumprimento da medida, como são as condições de vida da família, do adolescente, que direitos eles estavam acessando, que serviços eles estavam acessando, recebem benefício, não recebem benefício. Então, o assistente social
já vai trazendo uma visão ampla, né, do caso. Vai falando um pouquinho também do histórico infracional. Daqui um pouquinho eu vou entrar o que compete a cada categoria, tá? Mas a gente normalmente começa pelo assistente social, que já vai trazer uma visão bem ampliada sobre a família, as relações sociais, o acesso às políticas públicas desse adolescente e da família. Depois, normalmente, o psicólogo, ele vai apresentar um pouco a sua percepção sobre as questões mais relacionadas à subjetividade desse adolescente, sobre como ele estabelece vínculos, sobre a relação que ele tem com o uso de substâncias, qual a relação que ele tem com a prática de ato infracional, quais as habilidades, as potencialidades desse adolescente, vai trazendo um pouco os projetos de vida que esse adolescente vai apresentando nos atendimentos, porque o psicólogo é a categoria profissional que acaba acompanhando com uma maior periodicidade nos atendimentos. Então, ele vai trazendo esses elementos que ele vai levantando nos atendimentos técnicos que ele realiza, tá? Depois, a gente costuma ir para a pedagogia, que vai falar como está o processo de escolarização antes da entrada desse menino na unidade, como é que ele está respondendo, qual a percepção que os professores estão trazendo sobre esse adolescente, que dificuldades de aprendizagem e vantagem ele possa ter, quais as estratégias para facilitar a aquisição do conhecimento. Então, a gente, quando matricula um adolescente nas nossas escolas, ele precisa finalizar a escola. Então, o objetivo é que ele consiga concluir. Por que eu falo isso? Porque a gente vai mudando tanto o adolescente, a nossa vai mudando nessa lógica de casa, das escolas, né? Então, eu fico mudando muito o adolescente de casa, pode impactar a escolarização dele. Na casa X são tais disciplinas, na casa Y são outras. Então, o pedagogo ele tem uma importância muito grande, porque ele sinaliza, olha, o ideal é que esse menino entre nessa casa e, se for possível, ele permaneça naquela casa, porque ele vai ter acesso àquelas disciplinas que está prevista naquela casa. Ele finalizou, a gente pode pensar em algumas mudanças. Mas é claro que dentro da unidade socioeducativa, a gente conta com rivalidades entre eles, com algumas situações de crise que a gente tem que manejar, e isso às vezes envolve um pouco de local onde ele está, né, dentro da unidade. Mas o pedagogo ele vai sempre fazer essas considerações, olha, se for possível, vamos tentar então pegar nessa casa, se não, vamos tentar passar para a casa tal, porque ele consegue permanecer com as disciplinas que ele está cursando. Então, o pedagogo tem sempre uma importância muito grande, até para a gente organizar a própria rotina pedagógica. Eu não sei se vocês têm terapeuta ocupacional. Vocês têm terapeuta ocupacional nos quadros? De vocês? Sim ou não? Estão me ouvindo, gente? Sim, estamos te ouvindo, Ju. Então, dentro do quadro do concurso, a gente tem o cargo de terapeuta ocupacional. Só que, no momento, a gente está sem esse profissional. Me corrijam se eu estiver errada. Porque tem uma pessoa de licença. Tá. Então, a gente tem no quadro, sim, esse profissional. Sim. Tá. Quando tem o terapeuta ocupacional, normalmente o pedagogo ele fica mais direcionado para as questões da educação formal. E o terapeuta ocupacional vai pensando as atividades de profissionalização, lazer, recreação, esporte. Se vocês não têm o terapeuta ocupacional, o pedagogo também acaba pensando a questão da profissionalização, o acesso ao esporte, ao lazer, atividades ocupacionais dentro da unidade, tá? Quando tem o TO acaba tomando frente mais em planejar essas ações vinculadas à profissionalização, atividades ocupacionais, lazer, esporte, tá?
Então, se tem o terapeuta ocupacional, depois ele vai trazer a sua avaliação, a enfermagem vai trazer a sua avaliação, como que esse adolescente está em relação às questões gerais de saúde, aí depois eu vou entrar um pouquinho, né? O que pode ser levantado de informações de acordo com cada categoria, tá? Mas é esse momento que a gente senta, traz todas as informações e a partir dessas informações a gente consegue ter uma visão integralizada desse adolescente, da família e do território, e aí a gente vai para o que é mais importante, planejar o plano individual de atendimento daquele adolescente. O que é que a gente precisa oferecer para aquele adolescente, sempre pensando o protagonismo dele também, porque o que oferecer para esse adolescente não é só fruto daquilo que a gente levanta nesses estudos de caso, mas também é fruto do que o adolescente vai trazendo em relação às perspectivas que ele tem, em relação aos projetos, aos sonhos. Então, o PIA, ele é construído, né, por essa visão integralizada que a equipe tem do adolescente, mas sempre levando em conta que é o adolescente que vai direcionar a gente sobre o que é importante para a vida dele. Então, o adolescente, ele tem um papel ativo, por isso que ele precisa ser muito escutado nos nossos atendimentos, porque quando a gente vai compartilhar a nossa visão sobre o adolescente e a família, a gente já traz a percepção dele sobre o que está acontecendo com ele, a percepção da família, sobre o que eles acham necessário ocorrer para melhorar as condições de vida da família. Então, a gente faz todos esses levantamentos nos nossos atendimentos por categoria. E aí, a gente compartilha de tudo isso na ocasião do estudo de caso. E aí, nós vamos começar a pensar quais as atividades pedagógicas, a partir do estudo de caso, a gente deve priorizar para esse adolescente? Que atividades que serão individuais? Porque a gente sabe que dentro das unidades a gente tem uma rotina, tem atividades que são fixas. Mas o que eu posso proporcionar também de atividade individual que tem relação com aquele adolescente em específico? Quais as intervenções que eu vou ter que fazer junto à família que tem a especificidade daquela família que eu preciso trabalhar, tá? Então, é nesses momentos de estudo de caso que a gente vai construindo o próprio PIA. E aí, quando vai para a construção do PIA, a gente tem que chamar o adolescente e a família para que eles sejam ativos nesse processo. Eu já vi situações assim, de, por exemplo, o adolescente nem saber o que é o PIA. Você pergunta para ele, né? Como que está seu PIA? PIA? Não sei o que é isso. Ou o técnico vai lá, às vezes a própria equipe técnica redacionou todo o PIA e chega para o adolescente e fala, assina aqui. Ou pede para a família, assina aqui o adolescente, assina aqui a família. Mas ele nem participou ativamente da construção do PIA, não teve essa reunião para construir o PIA com o adolescente, com a família. Ele nem sabe o que está lá. Então, assim, a gente tem que sempre lembrar que o protagonismo precisa estar no adolescente e na família, até para que ele se responsabilize, porque se é um PIA que nós definimos os objetivos que o adolescente tem que cumprir, ele não está implicado, porque foi a equipe que construiu. Agora, é diferente, quando ele assume o compromisso, quando a família assume, aí a gente vai dizer, fulaninho, o que está acontecendo, né? A gente não firmou esse compromisso aqui no seu PIA, por que você está com tanta dificuldade de cumprir? Vamos pensar sobre isso? O que é que está acontecendo? De que forma que a gente pode te ajudar a cumprir com o compromisso que você mesmo firmou na elaboração do seu PIA? A gente precisa rever esse PIA, essa ação aqui que você sinalizou que seria importante, ou a gente já cumpriu com essa ação, agora novas ações vão ser inseridas no PIA, porque esse PIA está sempre em movimento, precisa sempre ser reavaliado. E o PIA é um instrumento que, inclusive, a gente retoma com o adolescente constantemente no atendimento. Quando eles perguntam para nós, né, como é que está meu relatório? Eu sempre devolvo, como é que você acha que está seu relatório? Como é que tem sido a execução do seu PIA? Vamos pensar? Vamos ver como é que está?
Então, muitas vezes, a gente nem precisa responder muita coisa, porque nesse exercício de pensar com o adolescente como está o relatório dele, o PIA, ele mesmo vai identificando o que está legal, o que não está. Se ele não consegue identificar, a gente vai fazendo essas devolutivas, sempre valorizando o que ele consegue avançar, mas trabalhando com ele o que ainda precisa ser construído, tá? Então, em síntese, isso é o estudo de caso, quando a gente reúne, discute o caso para construir o PIA, para monitorar a execução desse PIA, para a gente preparar o desligamento e para a gente realizar os nossos relatórios. O ideal é que nenhum relatório seja feito sem esse estudo de caso prévio, porque senão o relatório pode ficar contraditório, não tem um alinhamento, cada profissional vai trazer de forma muito segmentada o que ele desenvolveu, e aí falta integração. E lidar com a violência é um fenômeno muito complexo. Se eu não trabalhar de forma conjunta, a gente vai ter poucos avanços, tá? O adolescente, a equipe de referência da unidade, a rede de proteção e família vão traçar juntos metas e estratégias para a elaboração de um projeto de vida. E essa metodologia do estudo de caso envolve reuniões internas da equipe do socioeducativo com a rede de atendimento. Vocês podem perguntar, né? Quantos relatórios quantos estudos de caso a gente precisa fazer? Eu já vou falar um pouquinho disso, né? Mais ou menos uma média do quanto de estudo a gente precisaria fazer por adolescente. Os atendimentos técnicos com o adolescente e a família, as visitas domiciliares, as informações repassadas pela rede, o desenvolvimento nas atividades educativas, as avaliações dos agentes servem como parâmetros para o estudo de caso. Então, a gente vem para o estudo de caso munidos desses atendimentos que a gente realiza, das visitas domiciliares, das informações que a rede nos passa. Então, normalmente, o assistente social, ele levanta essas informações com a rede. Então, por exemplo, eu vou levantar lá como é que o adolescente era na escola, ou a equipe pedagógica pode fazer isso, tá? Eu vou conversar com o CRAS e com o CREAS para ver se a família já estava sendo atendida, o que é que eles já fizeram em relação a essa família, em termos de intervenção. Eu vou conversar com o conselho tutelar para saber, né, que informações o conselho tutelar tem sobre esse adolescente, sobre essa família. Eu vou conversar com a equipe da unidade básica de saúde, referenciada, que atende essa família, para ver que informações elas passam para a gente sobre essa família. Quando eu faço esses levantamentos todos, eu estou conseguindo, de fato, fazer um estudo polidimensional, porque eu estou levantando informações ampliadas desse adolescente, da família e do território, com diferentes serviços, diferentes atores sociais que atendem, acompanham ou vão acompanhar essa família em algum momento, tá? E aí, quantos estudos de caso a gente precisa fazer numa condição ideal, tá? Vamos supor que não seja aquele adolescente ou aquela adolescente que está tendo muitas dificuldades no processo socioeducativo. Então, se é um adolescente que está caminhando bem, eu preciso fazer um estudo de caso para construir o PIA. E aí, na semi-liberdade e internação, a gente tem 45 dias para poder fazer esse PIA. Então, o estudo de caso, ele tem que ser anterior à construção do PIA, tá? Então, o adolescente entrou na internação e na semi. Daqui uns 15, 20 dias, eu preciso marcar o primeiro estudo de caso dele para dar tempo de eu construir o PIA. Porque eu vou fazer o estudo de caso com a equipe, depois eu vou fazer a reunião para a construção do PIA. Alguém quer falar? Pode falar. Não? Então, é uma reunião para fazer o estudo de caso que vai dar base para a construção do PIA, uma reunião para construir o PIA. Nessa reunião do PIA, o adolescente precisa estar presente, e se eu conseguir marcar para que a família também esteja, é o melhor, tá? Porque aí a família também vai falando quais os compromissos que ela vai assumir com o adolescente,
o que ela precisa de suporte da equipe de referência da nossa unidade, da equipe da rede, para a gente articular. Então, se for possível, é importante que a família também participe da reunião do PIA. A gente precisa fazer um caso prévio para elaborar o relatório técnico. Então, por exemplo, se eu sei que no máximo de 6 em 6 meses eu preciso realizar o relatório técnico, eu tenho que fazer um estudo de caso daquele adolescente ou daquela adolescente. Agora, vocês sabem que os 6 meses é o período máximo. Se a gente já identificar que o adolescente pode ser beneficiado por outra medida que não seja a que ele está cumprindo, eu posso já fazer esse estudo de caso para anteceder o relatório antes, bem antes do período de 6 meses, tá? Eu vou até dar um exemplo concreto. Uma vez nós recebemos um menino que tinha praticado o ato infracional há 2 anos atrás. Ele já tinha família quando foi apreendido, estava super bem, não estava infracionando mais, inclusive estava com um bebê pequeno. Quando ele chega para a unidade, era a primeira internação dele. Ele já tinha rompido por si só com a prática de ato infracional. Ele entra num desespero tão grande, principalmente por saber que era ele que era o responsável pelo sustento da família, que esse menino faz um quadro de depressão dentro da unidade. Então, ele só chora, começa a ter ideações suicidas, já não estava infracionando mais, estava muito bem. Não deu nem 3 meses, a gente já fez o estudo de caso para poder alinhar entre a equipe, que a gente achava que já tinha que sugerir o desligamento dele, que a medida de internação não fazia sentido pedagógico mais nenhum. E que, como ele já tinha cessado com a prática de ato infracional, nem era necessária medida socioeducativa mais nenhuma. Só o acompanhamento de caráter protetivo, que seria feito pela equipe do CREAS. Então, a gente já marcou o estudo de caso e já realizamos um relatório, porque a gente via que não tinha finalidade pedagógica para que aquele adolescente continuasse a cumprir uma medida. Se ele cumprisse, seria só um viés punitivista. Então, esse estudo de caso foi importante para a gente chegar nesse consenso enquanto equipe. O fulano não precisa ficar aqui, vamos fazer o relatório técnico, qual a base que a gente vai utilizar para sugerir esse desligamento. Então, tudo isso é discutido dentro do estudo de caso, tá? E quando o adolescente também vai fazer atividade externa, essa decisão precisa ser coletiva, para que todos se responsabilizem, adolescente, equipe de referência. Então, não é assim, foi o técnico que decidiu. Não, a gente normalmente faz a reunião de estudo de caso para a gente discutir, né, o início das atividades externas. Claro que é importante lembrar que na própria lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, diz lá que fica a cargo da equipe técnica decidir pela atividade externa se não tiver proibição em contrário no processo, tá? Mas nessa lógica de trabalho coletivo, conjunto, valorizando a importância de todos os membros, a gente costuma marcar o estudo de caso para discutir o início das atividades externas. E aí, uma coisa que eu queria falar para vocês, eu trabalhei muito com externo, tá? Eu entrei no sistema em 2005, em 2006 a gente já estava trabalhando com atividade externa. A gente sempre fica muito preocupado no começo com as evasões, tá? E se o menino fugir? Se o menino fugir, tudo bem, desde que o juiz saiba antecipadamente que ele vai iniciar as atividades externas, que não tenha proibição judicial no processo, e se tiver, a gente pode pedir autorização do sistema de justiça para liberar as atividades externas, fazendo todo um fundamento de que para trabalhar de fato com a inclusão, esse adolescente precisa ir experimentando de forma moderada esse retorno para a sua comunidade. Então, mesmo que tenha proibição lá na sentença, não impede da gente solicitar autorização para iniciar as externas, tá? A fuga, gente, é um risco, mas é um risco
que a gente pode correr a partir do momento em que a medida socioeducativa tem um viés pedagógico. E é contraditório a gente falar de inclusão se a gente não permite que esse adolescente vá experimentando gradualmente esse retorno para a comunidade e a gente vai avaliando para ver como ele está. E é tão interessante que quando o menino ele realmente se implica com o seu processo, o próprio menino fala para nós, ó, dona Juliana, não estou pronta não para ir embora. Eu fui para casa, vi que, né, não foi muito legal, quase que eu me envolvi de novo. Eu acho que ainda não está na hora, não vou conseguir sustentar os projetos. Os meninos, se a gente cria essa relação de abertura, às vezes eles contam para a gente, ó, acabei usando droga lá, mas a gente trabalha sempre na perspectiva da estratégia de redução de danos. Então, a gente vai trabalhando com ele, né, por que ele não conseguiu se manter em abstinência, se aqui ele estava, como é que está a relação, se é uma relação abusiva ou não, se ele consegue ter um controle, que momentos que ele vai usar. Por exemplo, eu trabalhava com aprendizagem, com meninos que estavam cumprindo medida. Às vezes os meninos chegavam chapados para ir para o trabalho, né, de aprendizagem. Aí eu tinha que dizer para eles, fulano, ó, chegar chapado no trabalho não dá. Se você, né, não consegue ficar sem o uso da substância, vai pensar em que momentos vai usar, de que forma não vai prejudicar tanto a questão do seu trabalho, a questão da escolarização. Então, a gente vai fazendo esses combinados dentro do PIA, com esse adolescente, com a família, tá? Então, é importante envolvê-los nessas tomadas de decisões para que eles se sintam parte e para que eles deem os retornos para a gente. Assim como eu já vi menino que eu acompanhava, que ele dizia assim, olha, não me coloque em externa agora, porque para mim voltar vai ser muito difícil. Eu estou muito angustiada, eu acho que se eu sair para qualquer atividade, eu não volto nunca mais para cá. Então, quando cria-se esse vínculo com o adolescente e a gente dá a possibilidade deles participarem ativamente, alguns deles vão conseguindo sinalizar para nós, outros não, outros vão se evadir. Depois, quando eles voltarem, a gente vai trabalhar com eles o que é que aconteceu, e não significa que porque se evadiu nunca mais vai ter o acesso à atividade externa, a gente pode reavaliar qual vai ser o momento em que ele vai poder retomar para as atividades externas, tá? Então, sempre que a gente for iniciar a atividade externa, é importante o estudo de caso, para a gente discutir se é o momento, quais as atividades esse adolescente vai ser inserido, quem vai fazer a articulação com a rede para fazer essas inserções. A gente vai se dividindo nas atribuições. As primeiras atividades vão ser acompanhadas, que atividades vão ser essas, quando que a gente vai dando uma maior autonomia para que ele possa fazer essas atividades externas sozinho, tá? Vai ter momentos em que ele vai poder participar de atividade externa com a família, então tudo isso a gente vai desenhando dentro do estudo de caso. E quando a gente for preparar o desligamento, é importantíssimo o estudo de caso, porque não posso desligar sem estar tudo encaminhado. E o ideal é que esse desligamento já aconteça com o adolescente acessando os pontos da rede que ele vai ser inserido, porque aí ele já vai criando vínculo, tá? Então, por exemplo, é um adolescente que vai sair da internação e, de repente, a equipe vai sugerir a SEMI. A gente pode primeiro pedir para a equipe da SEMI ir lá, conversar com ele, falar como que é a medida, tirar as dúvidas que ele tem, sempre deixando claro para ele que a equipe pode sugerir no relatório, mas que a decisão é sempre do juiz, né? Então, isso é muito importante. A gente diz, olha, a equipe tem a possibilidade de indicar as estratégias que a gente entende que serão importantes para o seu PIA, mas a decisão é sempre do sistema de justiça, especialmente do juiz. Então, a gente diz, olha, a gente está pensando em indicar, no seu estudo de caso, a gente decidiu que vai indicar pela SEMI. A gente vai chamar aqui a equipe da SEMI para você conversar um pouco com eles, o que você acha da ideia. Chama a equipe. Num outro dia, ele pode ir lá fazer uma visita, conhecer a SEMI. Num outro dia, ele pode passar um período na SEMI para acompanhar um pouco as atividades, para ir já criando o vínculo, tá?
É um adolescente que vai ser acompanhado pelo CAPS, ele já pode ir participando dos atendimentos do CAPS, das oficinas no CAPS. Então, a gente já vai preparando o desligamento, de forma que ele já vai se vinculando com a equipe que vai continuar o cuidado. Vocês têm um programa do egresso, coisa que a gente não tem até hoje no Paraná. Vai para o acompanhamento do programa do egresso, já tem que ir criando vínculos com a equipe do egresso. Ele pode conhecer primeiro a equipe, depois passar um dia lá, de repente, no programa do egresso, para saber como são as atividades, para ir já criando vínculo. Então, são as possibilidades que a gente tem para preparar o desligamento, tá? E vocês vão ver o quanto as atividades externas, elas facilitam o nosso trabalho, possibilitam, de fato, um trabalho educativo. E aí eu quero até contar para vocês, até porque a gente tem agentes que estão aqui com a gente também, como foi quando nós começamos a trabalhar com a externa. Nós começamos em 2006. E, num primeiro momento, os educadores, colegas de trabalho da unidade onde eu atuava, eles eram muito contrários, tá? Porque eles tinham muito medo das evasões, achavam que não seria possível as externas, até porque também, às vezes, reproduziam esse modelo punitivista, que o adolescente só tem que ficar aqui trancado, por que vai sair fazer curso, atividade de lazer, esporte, participar de profissionalização. Então, na medida em que a gente foi experimentando isso, que no início não foi um trabalho de toda a equipe, porque tinham muitas resistências, foi um trabalho sustentado mais pela direção da unidade e equipe técnica. Depois a gente começou, né? Muito a partir do investimento do diretor, com a equipe técnica, a gente levava esses meninos para cima e para baixo, começamos a articular com a rede para fazer as inserções em capoeira, em programa de profissionalização. Alguns meninos mais adiante começaram a trabalhar nesse programa de aprendizagem, outros a trabalhar em outras áreas, em supermercado. E quando o diretor da unidade começou a ver que estava muito pesado, quando essa proposta era encampada só por uma pequena parte da equipe, um dia chegou uma reunião, a gente fazia as nossas reuniões de equipe toda semana, e aí ele chegou para a reunião de equipe e falou, olha, a partir de agora não tem mais atividade externa. Todo mundo ficou chocado. A equipe técnica brava, como assim? Está tão bonito esse trabalho, os adolescentes têm respondido. E aí os próprios agentes, não pode tirar, não. Os meninos estão comportados, o clima na unidade mudou, eles não ficam falando só de crime agora, eles contam na atividade externa, estão animados com as atividades que vão fazer. Aí esse diretor, muito sábio, né, falou, então a gente está vendo que melhorou muito até a questão da própria rotina da instituição com as externas. Sim, melhorou, tem que manter. Mas aí ele disse, então para manter, não pode ser só o diretor, a psicóloga, a pedagoga e a assistente social indo levar esses meninos para as atividades. Precisa ser uma ação que vai ser desenvolvida por toda a equipe socioeducativa. E aí, a partir desse dia, a gente combinou que aquela seria agora uma prática institucional legitimada por todos os profissionais e que todo mundo auxiliaria, que os educadores também deslocariam esses meninos para atividade externa. Então, foi um marco, e a unidade mudou muito, porque a gente não tinha mais problemas, a ponto, assim, os problemas eram mínimos. O que acontecia, às vezes, era de um menino que chegava novo, que às vezes tinha uma identificação maior com o crime, sabe o que eles falavam? Era até interessante, era uma unidade pequena, foi possível fazer isso também, porque era uma unidade pequena. Ele dizia assim, aqui não está aparecendo cadeia. Então, aqueles que eram muito identificados com a criminalidade acabavam tendo um pouco de dificuldade, porque eles viam que os meninos não reproduziam tanto mais cultura prisional, não iam de embalo com essa ideia de fazer rebelião, de combinar coisas para infracionar quando saíssem. Então, ou o menino acabava vendo, né, que, opa, eu acho que eu preciso também repensar,
ou às vezes ele nem conseguia permanecer na unidade. Muitas vezes a gente acabava tendo que transferir porque ele não se ajustava a esse perfil, que já estava com um perfil de uma unidade muito inclusiva. E nós chegamos a ter até 24, só não tínhamos os meninos de provisória em atividade externa. Eu me lembro que nessa época ainda a gente tinha provisória. Então, eu me lembro de uma situação que a gente estava com 24 meninos, 4 de provisória, só os 4 da provisória não estavam em atividade externa. E era um município pequeno, então os meninos se deslocavam a pé, muitas vezes, né? A gente literalmente abria a porta da cadeia, como eles diziam, e saía a molecada toda para as atividades, cada um para a sua atividade. E aí a gente vai aprendendo muito com a prática. Eu me lembro que no começo foi difícil conseguir sensibilizar a rede para receber os meninos, mas depois, quando eles foram dando oportunidades, foram vendo que eram meninos como outros adolescentes que eles atendiam. E aí, uma vez, um programa de profissionalização, que era um programa municipal de profissionalização, eles perguntaram quantas vagas a gente queria, e a gente ficou meio animado com essa história de quantas vagas, né? Aí a gente disse 7 vagas. Não foi uma experiência que deu muito certo, tá? Porque o que a gente começou a perceber? Que os meninos começaram ali, por estarem muito juntos, né? Começaram a contar que vinham do Sense, querer valorizar um pouco ali essa cultura criminal, e aí eles começaram a namorar muito também. Então, eu me lembro que a coordenadora do programa falou, olha, eles estão namorando aqui, porque o acesso que eles tinham, essas possibilidades de relação eram muito externas, né? Então, estava namorando demais, a gente teve que retomar, conversar com eles, de que também podia namorar, mas não na hora do curso ali, era conhecer a menina, até que a gente foi flexibilizando as nossas próprias normas institucionais, porque como a gente viu que eles estavam se relacionando com meninas, que eram meninas que se configuravam como referências positivas, a gente começou a permitir, inclusive, que elas pudessem vir para a visita na instituição, mas não podia ficar lá beijando, nem amassando, nada disso, tinham as regras. Mas a gente já permitia, chegou o momento que a gente permitia que elas entrassem para a unidade se o menino estava namorando, né? Seguindo as regras de que não era possível ali um contato íntimo durante a visita, era mais a conversa, mais a questão da aproximação mesmo, mas sem esse contato físico de caráter mais sexual. Então, a gente foi construindo tudo isso na medida em que a gente foi fazendo essas inclusões e toda a equipe foi se sensibilizando para a importância desse trabalho. E aí, isso é a própria elaboração do PIA, tá? Quando a gente vai construindo essa agenda personalizada, interna e externa, que tem a ver com os interesses, com as habilidades, com as potencialidades, com aquilo que precisa ser fortalecido na vida daquele adolescente, da família, do território. Então, para que a gente consiga fazer o PIA, precisa do estudo de caso e a gente vai monitorando como é que está a execução do PIA a partir do estudo de caso também. E a gente decide pela preparação do desligamento, que é quando se intensificam as atividades externas, a partir do estudo de caso. Vocês estão entendendo que esse estudo de caso é sempre esse momento de encontro de todas as categorias profissionais e que a gente vai discutindo sobre construção e execução do PIA e preparação do desligamento dos adolescentes, decidindo pelas inclusões que vão ser realizadas, tá? Aqui, eu não vou aprofundar muito a questão do PIA, porque eu acho que o foco foi mais pensar o estudo de caso, que vai dar a base para o PIA, mas talvez numa outra oportunidade a gente possa falar mais sobre o PIA. Esse material aqui eu vou mandar para vocês, tá? Assim como os cadernos da socioeducação que a gente construiu no Paraná, que ele vai direcionando como a gente trabalha com a execução do estudo de caso, com a construção do PIA, com a preparação para o desligamento. Então, a gente tem no Paraná tudo isso alinhado e documentado a partir desses cadernos da socioeducação, que eles direcionam todo o trabalho na socioeducação. São 9 cadernos que a gente construiu, desde rotinas de segurança até todo o trabalho pedagógico que precisa ser realizado. Manejo de suicídio,
como trabalhar com a população LGBT, então tem um caderno específico, tem um caderno específico de como pensar também a justiça restaurativa nas unidades. Eles acabaram tirando do ar os cadernos, porque antes vocês conseguiam acessar por um link, mas eu posso mandar para a Mayra os cadernos por e-mail, tá? Para que vocês possam ter acesso, caso vocês não conheçam esse material. É um material que a gente fez com muito cuidado, produzido pelos próprios profissionais da socioeducação do Paraná e por pesquisadores também do Estado, que pesquisam sobre socioeducação. Aí eu quero agora entrar no relatório técnico e falar um pouquinho o que cabe para cada área. Eu não sei se vocês têm alguma consideração a partir do que eu expus, ou se eu já posso entrar nesse documento que descreve um pouco o que cabe para cada categoria profissional avaliar e que vai compartilhar no momento do estudo de caso. Rosângela, pode falar. Você está com a mão levantada? Ou só estava levantada? Acho que só esqueceu de abaixar, né? Então, eu vou passar para a portaria. Nós criamos, a partir de uma portaria, diretrizes para a construção do PIA e para a construção do relatório técnico. Do PIA, eu nem vou discutir com vocês, porque a gente não criou nada de novo. A gente só trouxe os elementos que o próprio SINASE diz que precisa ter num PIA, os elementos mínimos, tá? Então, nós não tem nada de original. A gente só trouxe aqueles elementos numa estrutura de plano para que o plano ficasse mais didático e mais apresentável para eu identificar onde que estava a avaliação de cada categoria profissional, o que precisa ter no PIA, tá? Então, o PIA eu nem vou entrar, mas vocês vão ter acesso aí ao modelo do PIA que a gente também instituiu por meio da portaria, e nós também trouxemos os elementos mínimos que precisa ter em cada relatório técnico por área, tá? A gente sentiu essa necessidade, até para dizer, olha, o que cabe para cada categoria profissional, o que um relatório bem completo, que vai abarcar essa dimensão polidimensional, precisa ter, tá? Então, eu vou entrar no relatório, eu vou aumentar um pouquinho para vocês enxergarem melhor. E esse material, assim que eu finalizar aqui, eu já vou mandar para a Mayra, e ela já consegue enviar para vocês, tá? E a minha apresentação também. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, é o modelinho do PIA, tá? Vamos para o modelo do relatório. Nós fizemos 2 modelos de relatório, porque o relatório da internação provisória, ele é um primeiro relatório, normalmente a gente tem que fazer com poucos dias de acompanhamento, então ele não consegue trazer tantas informações, é um relatório ainda inicial, tá? E vou passar para o relatório da internação ICEME, porque é um relatório que permite a gente aprofundar mais conteúdo, porque a gente já está com o adolescente há um tempo, a gente já conhece melhor a história de vida dele, da família, e conhecemos o território em que ele está inserido, tá? Então, vamos lá. Então, ó, aqui, então, é o modelo que a gente utiliza para internação ICEME, tá? Então, o relatório, ele precisa ter os dados de identificação, os dados da internação ou da semi-liberdade. É importante eu fazer uma introdução, né, caracterizando qual que é o objetivo desse relatório, se é um relatório de avaliação, de acompanhamento, falar quanto tempo o adolescente já está cumprindo a medida, destacar também que esse documento envolve sigilo, para o próprio sistema de justiça, né? Olha, você não pode pegar essas informações e ficar utilizando de forma arbitrária. São informações que envolvem o sigilo profissional. Então, a gente destaca isso aqui também, tá? E aí, vamos
eu vou trabalhar um pouquinho o que cabe a cada categoria profissional, tá? E uma coisa bacana de eu compartilhar com vocês, quando nós construímos quais são os elementos mínimos que cada área avalia no estudo de caso e que deve trazer para o relatório técnico, a gente discutiu isso com os conselhos de categoria também, tá? Então, nós submetemos esse modelo, antes da gente publicar a portaria, para uma avaliação do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Fizemos a mesma coisa em relação ao Conselho do Serviço Social e ao Conselho da Terapia Ocupacional. O Conselho de Psicologia nos deu um parecer por escrito, sugeriram coisas que a gente, inclusive, incorporou no nosso modelo. O Conselho de Serviço Social, eles propuseram reuniões temáticas para discutir com os assistentes sociais aquele modelo que a gente tinha apresentado. Então, eles não fizeram um parecer por escrito, mas tiveram 2 encontros, né, entre a gestão do sistema com os assistentes sociais para a gente ver se aquele modelo que a gente estava propondo era pertinente mesmo às atribuições do profissional do serviço social, tá? E a terapia ocupacional também fez considerações para a gente por escrito, a partir do modelo que nós enviamos. Então, é legal contar isso, porque também passou por uma avaliação dos próprios conselhos de categoria. Então, essa parte teórica aqui, eu não vou ler muito, não vou ler, depois vocês podem ler, tá? Mas aqui tem informações iniciais sobre o trabalho, sobre a profissão do assistente social. E aí, levando em conta, né, o trabalho do assistente social, o que é objeto de investigação do assistente social e que deve estar contemplado no relatório, tá? Uma coisa importante, gente, eu esqueci de falar para vocês, antes de entrar no relatório, que os estudos de caso que a gente realiza, eles precisam ser registrados em ata, tá? Então, tudo aquilo que a equipe discute precisa ser formalizado numa ata, porque depois, quando a gente vai construir os nossos relatórios, a gente resgata as atas dos estudos de caso. Então, isso é importantíssimo, tá? Fizeram um estudo de caso, um dos membros vai registrando em ata o estudo de caso, tá? As decisões que nós tomamos, os encaminhamentos, as intervenções que a gente planejou de forma conjunta, o que cada área vai fazer, quais as ações que serão integradas, porque isso vai ser base para a gente fazer os relatórios técnicos, tá? Por que eu lembrei de falar disso agora? Para vocês não confundirem o estudo de caso com o relatório. O estudo de caso é essa metodologia que a gente compartilha informações e traça o plano individual de atendimento e acompanha como esse plano vai se materializar. E o estudo de caso, ele precisa ser registrado em ata. Aquilo que a gente delibera no estudo é registrado em ata. O relatório técnico já é um documento que vai materializar todo o trabalho que a gente desenvolveu com o adolescente ao longo do processo em que ele esteve com a gente, tá? Então, relatório técnico, eu estou falando de um documento, mas que traduz todo o trabalho desenvolvido, porque eu vou relatar o trabalho desenvolvido. Vocês vão ver aqui nessa apresentação que eu vou fazer. Então, o profissional de serviço social, né? No relatório, e quando está no estudo de caso, ele traz informações sobre as condições de moradia, habitação, ele fala do território, do conforto, da habitabilidade, da segurança, ele fala da constituição familiar, quem são os membros que compõem essa constituição familiar, o que faz cada membro, idade, qual é a renda familiar, com quem esse adolescente morava antes da apreensão, se ele estava residindo com amigos ou na rua, se a família participa de programas sociais e quais, como que é a articulação com a rede socioassistencial, ele está sendo acompanhado de fato pelo CRAS, pelo CREAS, pelo Programa de Acolhimento Familiar, que informações o Conselho Tutelar tem, né, ou os demais serviços das políticas intersetoriais, saúde, do Programa de Cultura, Esporte, Lazer, como que são as relações com a comunidade, tá? Tem riscos para retornar para a comunidade?
como que era a relação dele com o uso de substâncias, e como que é a relação do uso de substâncias da família, tem membros da família que fazem uso, e como que a família participa no processo socioeducativo, tá? Deixa eu ver aqui, ó, destacamos a importância de se registrar os dados percebidos durante a visita domiciliar ou os dados de visita junto à rede de proteção do município do adolescente. No parecer social, é imprescindível constar as metas estabelecidas no PIA. Então, assim, ó, o que do serviço social ficou como uma ação para se desenvolver no PIA? O adolescente conseguiu responder aquelas ações? Eu consegui oportunizar os encaminhamentos que eu me comprometi a fazer no PIA? Se sim, eu explico como. Se não, eu explico por que não foi possível, tá? Porque às vezes a gente não consegue, mas a gente vai dizer por que não conseguiu. Aí aqui tem um destaque da resolução do Conselho Federal, né, da categoria do assistente social, que vai dizer, né, que no artigo 4º e no parágrafo 1º determina que, ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social deverá garantir a especificidade da sua área de atuação. Nesse momento, é importante destacar sua opinião técnica, a partir da sua área do conhecimento, trazer sua conclusão sobre o objeto de intervenção e apontar encaminhamentos necessários. Por mais que vocês vão observar que a gente propõe uma conclusão vinda do estudo de caso, cada categoria fecha o seu relatório com a sua conclusão, porque tem a ver com a minha avaliação específica. E é importante o profissional assinar abaixo da sua avaliação. Talvez vocês possam achar que isso é bobeira, mas eu vou explicar por que não é bobeira, tá? Para a gente não responder processo ético. Por exemplo, se só eu sou responsável pela minha avaliação individual da categoria. Então, se eu sou assistente social, eu assino pela avaliação do assistente social. Se eu sou psicólogo, a avaliação psicológica deve ser assinada pelo psicólogo. E isso cabe para as demais categorias, tá? Então, sempre assinem, para evitar que vocês possam responder processo ético. Se todo mundo assina só no final, todo mundo é responsável pelas informações que estão lá. Por isso que os próprios conselhos de categoria destacaram para a gente a importância de cada profissional assinar a sua avaliação, que é específica da área. Depois, lá embaixo, a gente vai falar sobre como foi o estudo de caso para decidir pela sugestão da medida, né? Se a gente for sugerir a medida, porque eu sei que isso é um ponto polêmico, a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Mas lá embaixo vai ter uma conclusão derivada do estudo de caso, que é coletivo, que foi composto pela equipe multi. Mas a avaliação específica da minha área eu preciso assinar, tá? Aqui tem toda uma fundamentação da avaliação na área da psicologia, que eu não vou conseguir ler agora por conta do tempo, eu quero só descrever o que normalmente o psicólogo vai avaliar, tá? Deixa eu só ver aqui, onde começa. Aqui, tá? Então, no relatório psicológico, o que normalmente precisa constar, né? Quais foram as fontes de dados utilizadas e, a partir dos dados levantados, falar do comportamento institucional do adolescente com seus pares, com a equipe, ponderando também e indicando possíveis efeitos da institucionalização no adolescente, relacionar a sua história pregressa, sempre pensando essa história a partir de elementos históricos, sociais, econômicos e políticos, com envolvimento com atos ilícitos, apontar os aspectos psicológicos que forem pertinentes, ficando a critério do profissional avaliar se é pertinente apresentar a síntese do exame do estado mental. Caso o profissional avalie que seja necessário apresentar o exame do estado mental, mostrar que esse exame é situacional e que deve se considerar a fase peculiar de desenvolvimento do adolescente, que é possível mudanças, não fechar diagnósticos, porque isso aprisiona, né, o adolescente, tá?
dizer se tem presença de sinais, né, de sofrimento psíquico ou alteração de senso de realidade, de humor, tá? Ao apontar a presença de sinais e sintomas psiquiátricos, não deve-se fazer o uso de diagnóstico para evitar rotulações e qualquer tipo de preconceito, discriminação e segregação. E é importante ressaltar que os sintomas não devem ser compreendidos de forma separada das condições familiares e sociais e dos contextos a quais o adolescente está vinculado, tá? A gente vai aprofundar um pouco o uso de substâncias, se a gente identifica que tem relação de dependência ou não, se é um uso recreativo, que substância costuma usar, quantidade que costuma usar, tá? Avalie a capacidade para refletir sobre suas ações, responsabilidades, sobre como age diante de situações de conflito, sobre a qualidade dos vínculos familiares e a resposta frente ao trabalho socioeducativo, tá? A gente identifica habilidades, interesses, o seu engajamento na construção do PIA, e a gente vai contando como que o adolescente desenvolve seu PIA ao longo da sua internação ou da semi-liberdade, que metas que ele alcança, como que ele alcança, o que ele não alcança, o que a gente conseguiu viabilizar e o que a gente não conseguiu viabilizar, tá? Em síntese, isso cabe para o psicólogo. O que cabe para o pedagogo, tá? Então, o pedagogo se volta mais para as ações de escolarização formal, curso de qualificação profissional, atividades de cultura, esporte, lazer, oficinas pedagógicas, que vão possibilitar o acesso ao conhecimento sistematizado e pensamento crítico. A avaliação pedagógica deve contemplar informações sobre o início da vida escolar, histórico escolar, reprovações, transferências, última escola na qual estudou, evasão escolar, motivações para tal, como que é o relacionamento do adolescente com a escola, com professores, com colegas de turma, presença ou ausência de dificuldade para aquisição do conteúdo formal, disciplinas, né, que ele foi matriculado do interior das nossas unidades, informação sobre a sua participação em cursos de qualificação profissional, sobre como ele se porta nas oficinas pedagógicas, nas atividades de cultura, esporte e lazer. E como que ele vai dando cumprimento ao PIA, detalhando dificuldades e superações para o desenvolvimento dessas ações, tá? O terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar muito com esse perfil socioocupacional do adolescente da família, identificando interesses, potencialidades, como é que está o grau de autonomia desse adolescente da família, como é que está a questão da capacidade dele de projetar um projeto de vida, tá? E ele também conta como que foi o desempenho do adolescente, a identificação com as oficinas, com os cursos profissionalizantes. Pedagogo e terapeuta ocupacional, eles trabalham muito próximos, tá? Só que o terapeuta ocupacional, ele tem um olhar muito voltado para a questão laboral também, para as questões de trabalho, que projetos e perspectivas que esse adolescente tem em relação ao trabalho, que inclusões foram feitas no campo do trabalho, tá? Como são as relações sociocomunitárias, uma vez que a gente também fala de terapia ocupacional social, que também está preocupado em entender os vínculos comunitários e familiares desses adolescentes. O setor de saúde, a gente tem aqui a equipe de enfermagem, né? O setor de saúde sempre avalia o estado de saúde física, o histórico de saúde física geral, as medidas antropométricas no momento da admissão e na atualidade, o histórico do uso de substâncias psicoativas, doenças e tratamentos realizados na unidade, uso de medicamentos, calendário vacinal, descrição da participação do adolescente nas atividades educativas de saúde, quais os encaminhamentos foram feitos para a rede de saúde, para a rede territorial, o que foi feito em relação à saúde bucal, tá? Se tem dentista na unidade, o dentista também vai fazer toda a sua avaliação relacionada à saúde bucal, tá? E aí, o setor de enfermagem também vai falar
como se executou as ações do PIA relacionadas ao campo da saúde, e se ele conseguiu dar cumprimento às ações que ele firmou de compromisso. E os agentes de segurança socioeducativo, eles vão falar do comportamento institucional observado pelo agente no cotidiano, como que esse adolescente se adapta à rotina institucional, se ele consegue cumprir regras e procedimentos institucionais, qual que é a disponibilidade dele para aceitar orientações sobre aquilo que precisa ser modificado, como que ele reage quando é aplicada uma medida disciplinar, quais as formas, né, que a gente consegue encaminhar para resolver problemas e conflitos com esse adolescente, se ele consegue cuidar do seu alojamento, dos seus materiais, como é que está o cuidado da higiene, limpeza do alojamento, dos espaços comuns, que habilidades e interesses eu verifico que esse adolescente tem a partir da convivência que eu vejo dele com a gente, com a equipe, com outros adolescentes, que planos eles contam para vocês que eles têm. Então, tudo isso a gente também vai trazendo de informação, porque ele está lá, no cotidiano com o adolescente. E aí, no final do estudo de caso, a gente tem um item que a gente chama de encaminhamentos derivados dos estudos de caso. Então, aqui, quando a equipe se reúne para discutir sobre os encaminhamentos, a gente vai sinalizar aqui o que coletivamente nós entendemos que é importante para aquele caso. E aí a gente tem que contar para o juiz, se a gente está pensando no desligamento, quais as intervenções que a gente já fez junto à rede que demonstra que já está alinhado um acompanhamento, né? Então, por exemplo, olha, já fizemos estudo de caso com a equipe do CAPS, com a equipe do LA, com a equipe do programa de profissionalização, esse adolescente vai ser inserido em tais e tais ações. Então, a gente descreve aqui para o juiz todos os encaminhamentos que a gente já pactuou com a rede de intervenção, com a rede de proteção, tá? A gente não pode simplesmente dar tchau para o adolescente, né? Falar tchau, vai com Deus e não deixar nada encaminhado. Então, o ideal é que o adolescente só seja desligado quando já esse desligamento foi preparado. E para preparar bem o desligamento, a gente precisa aí de uns 2 meses anterior a esse desligamento, tá? Então, tudo precisa estar costurado, alinhavado, eu ter realizado esses contatos com a rede que vai prosseguir com os acompanhamentos. Vocês têm o programa do egresso. Quando estiver preparando o desligamento, já é a hora de chamar a equipe do egresso para os estudos de caso. Vocês ainda têm um facilitador. Quando eu atuava, nós não tínhamos a equipe do egresso. Então, quem tinha que preparar todo o desligamento era a equipe de referência do adolescente. Vocês têm um programa do egresso, então visualizaram que o adolescente está mostrando condições de desligamento, já chama a equipe do egresso, porque a equipe do egresso vai ajudar a equipe do socioeducativo a fazer os encaminhamentos junto à rede, tá? Então, para vocês, essa preparação do desligamento vai ganhar uma potência muito maior, porque vocês têm a equipe do egresso para ajudar na preparação e a equipe do egresso para acompanhar, depois que esse adolescente for desligado, todos os encaminhamentos em que ele foi direcionado. Então, em linhas gerais, o que eu queria compartilhar com vocês era isso, e aí queria abrir para vocês fazerem perguntas, né, comentários. Não sei se ficou claro, se alguém quer falar alguma coisa, se vocês acham muito utópico tudo isso que eu trouxe, né? Queria ouvi-los um pouquinho, se alguém quiser falar. Eu sei que o nosso tempo está um pouco estourado, mas caso alguém queira falar, fiquem à vontade. Rosângela, mãozinha levantada. Você quer explanar? Ficou claro para vocês, gente? Deu para diferenciar bem o que é o estudo de caso polidimensional e o relatório que traduz esse estudo de caso polidimensional? Nayara, você levantou a mão?
Sim, é porque naquela parte que você falou sobre as informações importantes para o estudo de casa, a relação do adolescente, da família com os equipamentos, né, do território. Eu queria saber como é que funcionava isso lá no Paraná, porque, por exemplo, teve uma situação que eu entrei em contato com a UBS do território do adolescente, e aí o profissional que me recebeu, que me atendeu, ele levantou uma situação que é assim, de como existe a política de saúde, tem toda uma percepção, uma visão que não pode, muitas vezes, ser divulgada com serviços relacionados ao judiciário. E por mais que a gente explique que a gente não é o judiciário, que a gente está com esse adolescente, existe essa dificuldade deles entenderem que pode estar quebrando algum tipo de normativa que regulamenta os SUS. E aí, mas eu acho que isso é muito difícil e deveria ter alguma coisa que normatize isso, porque é muito importante a gente saber a situação da família no acesso à saúde. E, por exemplo, a gente, comunitário de saúde, deve saber muitas informações sobre a família, etc. Mas aconteceu isso, e aí eu queria saber como é que funcionava isso no Paraná, se isso realmente é possível acontecer aqui. Tá. Eu acho que eu vou ouvir o Marcos e aí depois eu vou responder em bloco, mas a tua pergunta é perfeita e eu consigo, inclusive, falar para você sobre o Tocantins mesmo, tá? Pelas relações que eu tenho estabelecido aqui também. Marcos, pode falar. Bom dia novamente. A questão é que eu fico observando que você falou instrumento, né? Eu fico pensando no instrumento, é as duas orelhas de abano que às vezes todo mundo tem, e é essa dificuldade de escutar, né? Eu vejo a questão, mas assim, essa dificuldade também que o pessoal expõe, é igual o SEIP, né? Eu vou ser bem específico ao SEIP central, porque lá o adolescente fica só 45 dias, e o que algumas pessoas reclamam é isso, né? Como desenvolver o PIA, como fazer essa questão do acompanhamento com o adolescente, sendo que ele passa só 45 dias ali, né? Esses dias mesmo ficou o pessoal do Grau que foi apreendido lá, passou menos de 45 dias, a coisa lá do juiz, né? Foi só para eles passarem, não sei se foi 10 ou 15 dias, então quer dizer, saíram a maioria sem pegar o resultado de exame de sangue, né? Então, ainda bem que pelo menos que a gente observou não deu nenhuma alteração, mas assim, e o retorno, né? Igual tu falou, e o retorno? Quando passa tão pouco tempo, né? E tem coisas também que a gente não precisa tá orientando. De vez em quando, algumas pessoas, né, até, como eu diria assim, coordenador e tal, vem falar, eu falei, não, isso aí tem coisa que não precisa, às vezes, estar pedindo, porque a gente sabe, né, a Carlinha, que estava lá na USL, o adolescente saiu, né, ele saiu do SEIP direto para a casa dele. Aí, só que ele voltou, né, retornou, né, questão do egresso que está falando, para o USL, né, e só que eu sabia que não tinha documentação nenhuma dele lá. Qual a medicação que ele está tomando? Eu falei, olha, como ele passou uns 2 meses fora, pode ser que mudou essa medicação. Mas eu tirei cópia xerox do prontuário e levei para ela, né? Falei assim, olha, sem ninguém pedir, né? Porque eu acho que de unidade para unidade não precisa, já está tudo no sistema. Mas como eu sabia que ela não tinha essa documentação, eu levei lá e entreguei. Né? Então, tem as coisas que a gente já tem ciência, né? E eu vejo, às vezes, essa é a interferência também, falta de comunicação e, às vezes, interferência de pessoas que não são específicas da área, né? Querendo falar, não, você tem que fazer isso. Não, modéstia e ignorante não, mas, basicamente, o que tem que fazer, às vezes, a gente sabe. Só que, às vezes, eles tendem a botar coisa que não às vezes, da nossa competência, igual tu falou, né? Outras questões aí, documentação. A gente tem um problema também com documentação. Leva o adolescente na unidade, vamos supor, no próprio CAPS-I. Cadê o RG, né? Eu falei assim, olha, não tem, não, a gente tem o prontuário do paciente. Serve, entendeu? Tá aqui o número do cartão SUS, que a gente consegue, mas outras coisas, igual RG, sei lá, se precisar do documento de origem, comprovando isso aí já a gente não tem. Então, quer dizer, às vezes a gente enfrenta essa dificuldade e vai articulando, né? Aí eu sei que é estudo de caso, mas a problemática é essa, né? E a gente que fica mais ali na questão, concluindo, né? Bem, né, dentro da unidade, às vezes a gente não tem como saber essa questão fora, né, dos portões da unidade. Eu acho que uma das maiores dificuldades é essa, da questão do estudo de caso, igual está falando lá, né?
Porque, às vezes, o adolescente, a gente sabe que muitas vezes não tem nem família, às vezes a própria família não quer, né? Se a adolescente, né, no caso, uma adolescente, né, sexo feminino, ou gênero, sei lá, ela saiu de casa por uma questão de abuso, ela não quer voltar para casa, então, quer dizer, a família ali já é outro problema, então, quer dizer, analisando cada caso. Mas eu entendo particularmente, mas a maior problemática, às vezes, que eu vejo é essa, né? A dificuldade em tão pouco tempo conseguir fazer esse estudo de caso, né? Espero Sim, que tenha entendido. e é uma característica da internação provisória, já vou te responder. Vou começar com a Nayara, e daí depois vou para a tua questão, que também é importante. Nayara, é incrível como ainda os serviços têm um pouco de dificuldade de entender que o trabalho em rede intersetorial, que está previsto na política da assistência social, na política da saúde, na política da criança e do adolescente, na política socioeducativa, as pessoas acham que quando compartilham com outras equipes os seus saberes sobre o caso, que elas estão quebrando a ética. Eu já ouvi isso mais no início lá da minha atuação profissional, quando os profissionais diziam, não posso participar do estudo de caso porque meu código de ética não permite. O código de ética do psicólogo, do assistente social, não permite que a gente traga detalhes do atendimento técnico, mas permite sim que a gente trabalhe em rede, compartilhando as nossas percepções sobre o caso e sobre as estratégias para assegurar o cuidado. Mas eu sei perfeitamente do que você está falando, porque eu vejo que, por exemplo, na Secretaria de Saúde, principalmente em Palmas, tá? Eu tenho me deparado, a gente tem se deparado enquanto alguém que também está atuando na política antimanicomial, da medida de segurança, com CAPs que fala que não vai encaminhar, por exemplo, os PTS para o sistema de justiça, porque é segredo de justiça. Então, a gente precisa romper com essa ideia de que eu não posso compartilhar, de que aquele usuário é meu, é do serviço. Não, eu preciso compartilhar as percepções, as avaliações dos profissionais, para que a gente consiga construir estratégias conjuntas, não sobrepor ações. Mas eu sei que tem serviços de saúde que falam isso, que não podem passar informação. A gente não quer acesso ao prontuário, que é privado do serviço, com certeza. Mas a gente quer sentar com a rede e conversar sobre o que tem sido feito, sobre que ações que a gente pode desenvolver de forma conjunta. O que eu sugiro para vocês, e aí não é no campo de vocês que são técnicos, acho que seria muito interessante vocês levarem essa demanda para a gestão, para que a secretária da CECIJU consiga conversar com a secretária de Estado da Saúde e alinhavar que essas trocas, que esses estudos de caso em rede são diretrizes das próprias políticas públicas, inclusive do SUS. Mas eu sei que tem serviços que têm resistência, que não querem participar, que entendem que é quebra de sigilo. Mas não é quebra de sigilo, porque eu não vou chegar lá e falar, o João, no meu atendimento, disse isso, aquilo. Eu vou compartilhar as avaliações técnicas sobre o caso e, principalmente, sobre o que é que precisa ser feito em termos de estratégias de cuidado. Quando vocês entrarem em contato, marcando, por exemplo, a visita, se o técnico falar, olha, eu não sei se eu posso compartilhar com você, olha, que tal a gente sentar e conversar? Eu posso até mandar para vocês um documento que mostra que esse trabalho em rede está previsto em diferentes políticas, desde a educação, saúde, assistência. Então, o que a gente vai dizer, assim, eu não quero ter acesso aos documentos de vocês, nada disso, prontuário, porque isso é exclusivo do serviço, assim como ninguém vai ter acesso ao prontuário do adolescente nas unidades de socioeducação, a não ser que tenha autorização, por exemplo, para finalidade de pesquisa, se for autorizada, aí um pesquisador pode ter, mas tem que ter a devida autorização. Então, ninguém quer acesso ao prontuário e ninguém quer saber em detalhes o que a pessoa está contando no atendimento, é mais sobre a percepção do profissional para possibilitar esse trabalho em rede, tá? E aí é legal ir fazer a visita, se você vê que tem muita resistência, ao invés de tentar buscar a informação por telefone,
Marca um momento, passa no serviço, vai se apresentar. Eu me lembro que quando a gente começou a estruturar o sistema socioeducativo no Paraná, a gente ia muito para os municípios se apresentar. Então, a gente passava no sistema de justiça, olha, eu sou psicóloga lá da unidade X, estou acompanhando tal adolescente, passava no CRAS, passava no CREAS, passava na unidade básica, mas depois, com a experiência, o que nós começamos a fazer? Marcar já a reunião conjunta, porque normalmente era corrido demais. Então, quando a gente ia para outro município, e eu sei que vocês atendem meninos de outros municípios também, a gente já marcava o estudo de caso conjunto com a rede. Então, por exemplo, a gente ia fazer a visita técnica e domiciliar, a gente já otimizava. Marcava de manhã com a família e à tarde já marcava com a rede toda. Então, conselho tutelar, saúde, assistência social, o que a gente conseguia reunir de profissionais, a gente reunia. Aí, ia primeiro na visita familiar, para levantar as informações com a família, conhecer o território, para ir com mais propriedade discutir o caso com a rede. Mas nós já fazíamos isso, tá? Marcávamos a visita de manhã familiar, e aí, à tarde, já combinava com a rede para fazer o estudo de caso conjunto quando íamos para as visitas técnicas e domiciliares. Então, a gente vai mostrando para eles, né, que as políticas prevêem esse trabalho em rede, que isso é importante. Mas eu acho que a secretária de vocês podia conversar com a secretária de saúde para reforçar a importância desse trabalho intersetorial, porque senão as equipes acabam reproduzindo algo que está desalinhado às próprias diretrizes da política, tá? E aí, respondendo a pergunta do Marcos, unidade de provisória, o tempo é muito rápido. Eu não digo para vocês fazerem PIA em unidade de internação provisória, porque nem dá tempo. Primeiro, que demora um pouco o adolescente a criar vínculo com a gente, leva um tempo. E a gente sabe que na provisória, eles também sabem que o nosso relatório técnico vai ser decisivo, né? Muitas vezes, para permanência ou saída deles. Então, eles estão muito desconfiados, ainda não tem um vínculo genuíno. O que cabe para a internação provisória? Um bom estudo de caso inicial e um bom relatório técnico inicial, com informações que não são tão completas, porque não é possível, o tempo é muito curto. Mas o que é um trabalho bem feito de unidade provisória? Um bom estudo de caso inicial e um bom relatório técnico inicial. E essa transição que você deu como exemplo. Se tudo na CCJU está dentro do sistema, não precisa mandar a documentação para outra unidade, caso ele não vá para a medida em meio aberto. Mas se ele vai para uma outra unidade, ele precisa, a documentação dele precisa ir junto. E uma coisa importante, a gente providencia a documentação pessoal dos adolescentes, tá? Isso cabe para o assistente social. Então, na provisória, já é importante dar início à confecção dos documentos. Talvez não dê tempo de fazer tudo, mas faz o RG se der, porque precisa da certidão de nascimento original. Muitas vezes a família não tem que pedir segunda via no cartório. Mas, pelo menos, na provisória, dá início à confecção dos documentos. Não tem como falar inclusão em PIA se o adolescente não tem nem a documentação. Então, na provisória, a gente começa a confecção de documentos, tá? Faz o que consegue. E aí, se vai para internação ou SEMI, a equipe da SEMI vai dar prosseguimento da internação. Se vai para o meio aberto, a equipe do meio aberto vai dar prosseguimento. E uma coisa importante, eu trabalho também com a equipe do meio aberto. E eu sempre pergunto para eles, a equipe da internação e SEMI tá ligando para vocês, dizendo que o menino vai ser desligado, chamando para estudo de caso, para preparar o desligamento? O que eles têm dito para mim? Não, professora, o menino, de repente, chega aqui na cidade, brota aqui na cidade, a gente nem sabia que o menino tinha sido desligado. Então, isso é uma coisa que é importante vocês fazerem, tá? Menino vai para o LA ou PSC, ou vocês, ou a equipe do egresso, aí vocês vão criar esse fluxo, mas precisa fazer essa ponte com a equipe do meio aberto, porque os meninos estão chegando lá, as equipes estão sem acesso ao PIA,
muitas vezes demoram para ter acesso ao processo, então elas estão sem saber o que é que foi feito para poder dar continuidade ao atendimento. E é importante a equipe ter acesso ao PIA, ao relatório técnico, vocês cuidarem dessa transição, porque se essa transição não é bem feita, o menino volta de novo para nós no sistema, no nosso sistema, tá? Então, precisa fazer a transição de equipe do meio fechado ou da SEMI para o meio aberto também, quando o menino vai para o meio aberto, ok? É muita coisa, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco e acho que a gente pode marcar para o ano que vem um outro momento para a gente trabalhar de forma mais detalhada a construção do PIA, a construção do relatório, tá? A gente pode pensar aí, talvez, num formato de oficina, a construção do PIA e do próprio relatório. E aí eu vou mandar esses materiais para vocês que eu referenciei. E vocês têm um modelinho de relatório que o agente vai preencher, para ele também participar das avaliações de forma mais concreta ou não? Eu não tenho aqui, mas eu posso pedir para algum colega que ainda está na sócio me mandar o relatório, que a equipe técnica elaborou um relatório para que os educadores pudessem preencher com informações que são pertinentes à competência dos agentes, tá? Porque é importante. Assim, a gente tem uma visão mais integral do adolescente na unidade, né? E é importante que a gente assegure a participação dos agentes. Se a gente não quer que eles só abram e fechem cadeado, a gente tem que dar espaço para a participação deles no processo educativo também, tá? Então, isso é muito importante. Claro, às vezes a gente tem perfis e perfis. Tem perfis de educadores que entendem que seu papel transcende essa lógica da segurança e tem outros que não. Mas para aqueles que têm uma perspectiva educativa, vamos envolvê-los, vamos chamá-los nas nossas intervenções. Eu costumava muito chamar o educador de referência da casa, dos meninos que eu acompanhava, quando ele tinha um perfil educativo, para retomar com o menino o que é que estava acontecendo, por que ele estava tendo aquelas dificuldades. Então, o educador também, ele tem esse papel, né, educativo, e a gente precisa criar esses espaços para eles participarem também, tá? Não sei se encerramos, pode falar. Oi, professora, a câmera agora, forçar aqui em relação ao repasse das medidas para nós estamos na cidade, o diário do interior, ele demora dar processo. A gente presente o adolescente acompanha através do egresso processos 6, 8 meses e chegue à medida de meio aberto. Isso, exatamente. Em Palmas já encaminhamento marca de origem terminar para a medida certo. Então, acho que já e o processo do município. E aí tá ali importante, né? Nesse que vai se criar motivo trazer e até o doutor Adriano, que vai ter que tomar a frente aí, né, desse GT, que discute a educação, alinhar com os juízes do interior, porque não dá para ter esse intervalo todo, né? Senão perde o sentido da medida e aí potencializa muitas reincidências, né? Mas essa informação também tá algo que precisa ser feito com sim. Obrigada. Nada, legal. Sim. Então, pessoal, a gente passou um pouco do horário, mas foi um bom motivo. A Juliana deu uma aula, eu adoro ouvi-la, sempre é uma surpresa, sempre é uma surpresa grata, tanto conhecimento que ela traz sobre o sistema socioeducativo, a sensibilidade dela, e entender todas as nossas dificuldades. A gente vê que são dificuldades compartilhadas, então, né, lá no sul
do nosso país e traz aqui para o norte as dificuldades que nós estamos passando. Tiveram vários comentários, viu, Ju, no chat, enquanto você falava também, o pessoal falando como funcionava na unidade, fazendo pontuações sobre questão de saúde, né, sobre as dificuldades que a gente tem. E eu acredito que 2 horas foi pouco tempo, né, para um assunto tão grandioso. Eu fico muito feliz com a tua sugestão de que a gente tenha esse momento para produzir juntos, né? Eu acho que essa oficina também, no sentido de escrita, vai nos ajudar. Eu pensei nisso também, de ajudar também a questão técnica na escrita, desses relatórios, na produção. E eu gostaria de agradecer a todos que participaram, que estiveram aqui atentos. Eu vi que a chamada também continuou assim, um número alto de pessoas do início ao fim, né? Isso é um bom sinal. Sim. E, apesar da gente não conseguir que todos falem, mas todos estavam aqui presentes, ouvindo, aprendendo e compartilhando. É isso, gente. Muito obrigada. Ju, quer fazer alguma observação? Eu queria só agradecer a presença, a participação de vocês e dizer que tudo é um processo. Vocês já têm feito um trabalho muito importante. Eu vejo equipes bastante sensíveis. Quando a gente escuta notícias da equipe do Tocantins, é uma característica que se sobressai, inclusive no sistema prisional. Eu tenho desenvolvido uma pesquisa no sistema prisional, e o que eu fiquei muito encantada é de ver, assim, do compromisso das pessoas para que esses sistemas, eles se mantenham, se fortaleçam. Então, queria valorizar muito o trabalho que vocês estão fazendo, dizer que tudo é um processo, como eu tentei mostrar para vocês, e eu não tenho dúvidas de que a equipe de vocês vai cada vez mais fortalecer esses procedimentos, essas ações, e que o mais importante é ter sensibilidade para com as pessoas com quem a gente trabalha. Isso é que vai movendo a gente, direcionando para o fortalecimento do sistema. Dizer que eu estou à disposição, espero que não tenha sido cansativo, porque no online eu sei que às vezes não é tão bom, mas espero que não tenha ficado maçante e cansativo, tá? E espero rever vocês em outras ocasiões. Um abraço para todos, um bom trabalho, um bom almoço e até mais. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Eu vou encerrar aqui a gravação.